O amor que trocou de lugar com você. Pode sentar, Jorge. O amor que trocou de lugar com você, ou a graça que te substituiu e mudou o seu destino. Amém? João 3,16. Para nós. Vocês já pararam para imaginar, agradecer e entender esse amor? Talvez você vai me dizer assim, pastor, não tem como entender esse amor, não. Não tem como entender porque a gente é limitado, Nós sempre falamos assim, que amor é esse? Que amor é esse? Amor que te amou sem nenhuma explicação. Que amor é esse? Nós vamos falar desse amor hoje. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de celebração. Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse? Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 17. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar. Não é maravilhoso? Por que que Jesus veio? Por que que Deus envia Jesus? Presta atenção, se há algum sentimento, algum pensamento, alguma ideia de condenação sobre a tua vida, que caia por terra agora em nome santo de Jesus Cristo. Se você acha que Deus te castigou e por isso você está passando por lutas, por doenças, por desafios, porque de alguma forma existiu uma condenação na tua vida, que caia por terra hoje em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, porque o mundo já estava condenado. O mundo já era condenado. O mundo já jaz no maligno. O mundo jaz numa condenação. Deus não precisaria enviar o seu único filho, passar por tudo que ele passou, para condenar mais o mundo. Então a palavra diz que ele não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para salvar. Versículo 18. Não há condenação para aqueles que creem nele como Salvador. Vou repetir para você dar um glória a Deus mais forte. Não há condenação para aqueles que creem nele como Salvador. Pastor, eu errei. Eu pequei. Eu errei. Eu pequei. Eu caí. Não há condenação para aqueles que creem. É muito difícil o religioso aceitar isso, querido. É difícil demais para ele aceitar isso. Na cabeça dele, se ele errou, tem que ter condenação. Tem que ter justiça. Mas a palavra de Deus não fala isso, queridos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas aqueles que não creem nele já estão, porque não crerem no Filho único de Deus. Versículo 19. A sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até o 19 só. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E esta é a sentença. E este é o fato. E este é o juízo. Enviou a salvação. Deus enviou a luz. Mas o mundo prefere continuar na ignorância. A palavra luz significa sabedoria. A palavra treva significa ignorância. O mundo prefere continuar numa ignorância. O mundo prefere continuar numa falta de conhecimento. O mundo prefere continuar numa condenação. E este é o fato, e este é o juízo. Tem versão que fala, e este é o julgamento. A luz veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Mas o mundo não aceitou a luz. O mundo continua aceitando a condenação no coração.
Olha que amor, querido. Olha que amor por nossas vidas. E isso tem que estar latente, vive em você. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. E a nossa mensagem hoje vai passar por esse trilho. A primeira pergunta é: nisto que nós lemos, você crê? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? E se você crê, não há condenação? Você crê? Segunda coisa, você entendeu isso? Você compreendeu isso? Porque se você compreender isso, vai cair todo sofisma, todo engano, todo espírito de religiosidade no seu coração. Você entendeu? E a terceira pergunta é, essa é a mais difícil do trilho. Essa é a pergunta mais difícil. Você aceita isso? Você aceita que Jesus Cristo te salvou? Você aceita que Jesus Cristo te salvou e por isso não há condenação na sua vida? Você aceita que Jesus Cristo morreu e salvou pela pessoa mais detestável do mundo? Você aceita que Jesus Cristo salvou a pessoa mais odiosa e inescrupulosa do mundo? Também. Porque do jeito que a graça te alcançou, a graça também alcançou aquela pessoa detestável. Você aceita isso? Talvez os jovens, os adolescentes ainda não passaram por isso. Talvez, não sei. Mas nós adultos com certeza já passamos por muitas situações de dores, de desilusões, de sofrimento, de decepção. Mas você crê que Jesus Cristo salvou essa pessoa? Se ela crê, Jesus já salvou ela? Se essa pessoa, por mais que seja tal qual o ladrão na cruz, tal qual, vai morrer igualzinho um ladrão na cruz, só fazendo coisa errada, mas vai chegar na última hora, por ele crer, Jesus vai salvá-lo. Você aceita isso? Porque o nosso desafio é aceitar esse amor, querido. O nosso desafio é aceitar esse amor de Jesus Cristo por nós. E o porquê? Qual a dificuldade que nós temos, às vezes, de aceitar esse amor? De aceitar uma verdade, de aceitar que Jesus Cristo te salvou. A dificuldade que nós temos de aceitar isso é algo que se chama justiça do homem, a justiça própria, a minha justiça, porque a tua justiça vem do seu ego. Por isso que ele disse no versículo 19, não aceitaram, preferiram as trevas, preferiram a ignorância e preferiram as trevas porque as obras eram más. E a gente fala, eu não sou má, mas não é má, mas só que, querido, quando você coloca o seu ego, o seu eu em primeiro lugar, ali você despreza a justiça que vem do Pai. A justiça é para você e é para o mundo e é para todos. Deus amou tanto o mundo. Quando ele diz amou tanto, tem versão bíblica que fala assim, ele amou de tal maneira, amou tanto. Ali ele foi se enchendo de amor e transbordou. Deus transborda de amor e ele nos salvou, nos curou, nos redimiu de todo o nosso pecado, querido, por causa do amor. Tudo começa com amor. Pode deixar João 3,16 ali para nós. Tudo iniciou com amor. A conclusão da obra foi Jesus ressuscitando. Não foi Jesus na cruz. A conclusão, a obra completa para a nossa vida foi quando Jesus ressuscitou. Ali ele coloca a morte debaixo dos pés dele, o último arguilhão. Ó morte, onde está o seu arguilhão? Ali Jesus sujeita todas as autoridades sob os pés dele, inclusive a morte, porque ele venceu a morte e venceu a morte por nós. O grande feito de Cristo é o ressuscitar. Mas tudo nasce, a origem, presta atenção, a origem da sua salvação é o amor de Deus pela sua vida.
a origem de tudo. Primeiro Deus amou o mundo, e ele olha para o mundo, e ele fala, eu tenho que salvar o mundo, e chegou a hora de salvar o mundo. Eu já enviei meus profetas, eu já enviei 700 anos o profeta Isaías para profetizar a vinda do Salvador. E agora chegou a hora, e Jesus disse, já chegou a hora, eu vou enviar o meu filho. Porque o meu filho vai substituir, meu filho vai trocar de lugar com você, meu filho vai para a cruz no seu lugar. Você imagina o seguinte, querido, você imagina um grande tribunal. E ali tem um grande juiz, e o juiz tem uma autoridade em suas mãos para te condenar. E o juiz tem uma autoridade para olhar para você e falar assim, eu sei o que está na sua consciência, eu sei o que você já fez, o que você pensou, e eu sou uma autoridade. E por eu saber tudo aquilo que você já fez, já pensou na sua vida, eu vou te condenar. Essa vai ser a sentença. E naquele momento entra um homem, entra uma pessoa no tribunal e fala assim, não, eu vou ficar no lugar dele. Eu vou para a prisão no lugar dele. Se for num país que tem a lei da pena de morte, ele vai dizer, eu vou morrer no lugar dele. Se fosse no Brasil, ele ia dizer, olha, eu vou para a prisão no lugar dela. Ela errou mesmo. Ela pensou muitas coisas ruins, pensou em muitas coisas erradas, desejou muitas coisas erradas, praticou muitas coisas erradas, e numa vida toda é impossível nós não errarmos, não há aquele que não erra, querido. Aí esse homem entra no tribunal e fala, ei juiz, eu vou ficar no lugar dele. Eu vou trocar de lugar com essa pessoa, com esse condenado. Visualizaram? Foi isso que Jesus fez por você. Foi isso que ele fez por nós. Quando há um tribunal, quando há um julgamento, quando há uma sentença, presta atenção, para ser entregue contra a sua vida por um erro, por um pecado que você cometeu, ali entra o intercessor. Aí vem Jesus Cristo e fala, não, eu já paguei essa sentença no lugar dele. Deixa ele livre. Deixa ela livre. Nós vamos sair daqui hoje curados. Vamos sair daqui curados. Jesus, ele troca de lugar com você. Põe para mim 2 Coríntios 5, 21. Jesus Cristo, ele troca de lugar contigo. Qual é a dificuldade de nós aceitarmos esse amor? Qual que é nós cremos? Nós cremos. Mas quando chega na hora de aceitar, querido, é uma dificuldade. Quando chega na hora de aceitar esse amor, aceitar essa troca, é difícil. Vamos esmiuçar a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele se tornássemos justiça de Deus. Nele não tinha pecado. Nele não tinha erro. Nele não tinha mácula. Nele não havia condenação. Cristo não havia, ele era filho de Deus, ele estava lá em toda a sua glória. A palavra de Deus diz que ele se despiu de toda a sua glória. E você imagina, agora raciocina a tua vida. Você está lá nos céus, foi salvo, está lá com os anjos. Tem hora que você vai lá na seção dos querubins e fica lá, santo, 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 santo. Aí você cansa, você fala, vou lá um pouquinho lá no paraíso. Você vai para outra, imagina. Você está salvo nos céus. Estou com uma dúvida aqui, vou falar com o apóstolo, vou falar com o profeta. Você está lá nos céus. Aí daqui a pouco você olha para a terra e vê descendente seu padecendo, sofrendo. Por pecado. Você fala, Deus, eu vou lá pagar por eles. Eu vou pagar pelos meus descendentes. Me manda lá para a terra de novo. Deixa eu. Tudo aquilo que meus descendentes estão sofrendo, eles não vão sofrer mais. Presta atenção nisso. Eles não precisam sofrer mais.
Tudo que os meus descendentes estão padecendo, eles não precisam padecer mais. Eu vou descer lá e vou pagar, eu vou cumprir a sentença no lugar deles. Posso? E Deus fala, vai. Vai lá salvar seus descendentes. Você teria coragem de fazer isso? Tá lá no céu, olhar para a terra, vou lá padecer no lugar. Eu já fui salvo, mas vou descer. É claro que eu estou conjecturando, isso não existe, porque não há necessidade disso existir, porque Jesus fez isso. Ele fez isso, querido. Ele olha para a terra e vê a gente padecendo, perdido. E ele troca de lugar com você. Aceitar a troca. Presta atenção. Aceitar. Diga, eu aceito a troca da minha vida por Cristo Jesus. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. É isto. E quantas vezes você se sentir condenado, você lembra que você fez essa oração? Quantas vezes você se sentir acusado, pesado, triste, e agora você fala, eu aceitei, porque eu criei, porque eu criei, porque eu creio, e ele trocou de lugar comigo. Essa é a grande verdade, querido. Jesus trocou de lugar com todo e qualquer pecador. Lá em Gênesis 3:8, eu não vou ler, mas pode projetar aqui. Gênesis 3:8, Adão, quando peca, o que ele faz? Ele se esconde da justiça, ele vai para trás da árvore. Ele vai para trás do madeiro, ele fica atrás, entre os madeiros. Jesus pergunta, onde você está, Adão? Para onde você foi, desinfeliz, que errou? Mas eu estou aqui para te salvar, mas sabe o que Adão faz? Ele vai para trás do madeiro. Adão vai para trás da árvore. Você conhece um que veio para frente do madeiro? Existe um que veio para frente. Adão se esconde atrás do madeiro, atrás das árvores. Jesus, ele vem à frente, ele troca com você. Ele vem à frente do madeiro. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Houve uma troca com você. E eu vou falar muitas vezes isso, porque quanto mais você entender essa troca nos céus, essa troca no mundo espiritual, mais você vai entender esse amor. E quando você aceitar esse amor, querido, você vai viver tão leve, tão leve, tão leve, porque você sumiu a condenação do seu coração. Toda doença, preste atenção, toda doença, toda problemática que nós passamos é porque nós fazemos juízo em nós mesmos. Nós mesmos se fazemos juízes. Nós mesmos se autopunimos, presta atenção. Essa semana, o Jorge está ali, foi junto comigo, nós fomos orar para um rapaz que estava com uma doença degenerativa. No caminho o Espírito Santo me falou, ele está autopunindo. E eu falei, como que pode? O Espírito Santo me falou, toda doença degenerativa é uma autopunição que o ser humano faz. É uma autopunição. Nem todos estão preparados para ouvir isso. O religioso mesmo não está preparado para ouvir isso. Mas eu não falo para religioso, eu falo para filho de Deus, amém? Eu falo para filho de Deus. Não há necessidade disso, querido. Ele pagou todo o preço. Jesus, quando estava lá na cruz, ele fala assim, Eloi, Eloi, por que me abandonou? Por que me abandonaste? Jesus, ali ele sentiu o que nós sentimos. Sabe o que é? A separação com Deus. Naquele momento, na cruz, Jesus fala, por que me abandonaste? Ele sente a separação com Deus, ele sente a Deus distante dele. Pai, por que está distante de mim? E naquele momento, Jesus sente o que nós sentimos. Uma separação de Deus. Haja o que houver, querido. Por mais que a luta seja grande, por mais que os ventos sejam fortes, tempestuosos, entende o seguinte, vai passar. Vai passar. Ó, presta atenção. Não sei qual que é o problema que você atravessa. Eu não sei qual é o vento, se é doença,
se é situação no casamento, se é financeiro. Vai passar. Vai passar, querido. O que você precisa entender é que isso, olha, na cruz já foi completado. Você não precisa mais de padecer. É necessário você crer que houve uma troca. Volta lá para mim, 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado em teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. É muito forte isso. Eu poderia estar gritando, pulando, fazendo algo para... Mas não é isso que eu quero hoje. Hoje eu quero que você tome posse dessa palavra. Por quê, pastor? Por quê, queridos? No dia a dia eu vejo a autocondenação das pessoas. E eu vejo pessoas que já passou comigo pelo destinado, já foi para o segundo destinado, tá aqui ouvindo a palavra todo domingo, que durante a semana está lá se punindo, se autocondenando, passando por luta que não precisaria. De novo, é como que se a palavra não fixasse, a verdade não fixasse no coração. É como verdadeiramente parece que o inimigo vai lá e rouba a palavra do coração e ele esquece o que aconteceu. Você é geração eleita. Você é geração eleita. Olha a sorte sua. Olha que glória, olha que bênção. Nós somos geração eleita. Nós nascemos de uma descendentes de um sumo sacerdote perfeito e eterno que intercede. Nós somos geração eleita, santa, santa, querido. Santa. Glórias a Deus. Põe para nós Gálatas 4, versículo 13. Não, Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada respeito de nós está descoberta e escancaradas aos olhos, olha essa palavra, penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo que fizemos. Volta lá. Essa é a verdade. Tudo que você está fazendo e pensando, Jesus sabe. Não tem como esconder. Então fala assim. Fala em pensamento, fala em pensamento. Hoje a minha máscara cai. Hoje a máscara cai. Porque não tem nada que você faça que ele não saiba. Versículo 14. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. O que o texto fala? Jesus foi te ajudar, querido, que senão já era. Porque o que nós fazemos, ele está sabendo. Mas Jesus já foi direto para o céu para te ajudar, porque senão... Portanto, deixa eu completar ali. Portanto, não deixamos nunca de confiar nele. Volta ali. Está mandando você confiar em você mesmo? Está mandando você confiar em suas próprias promessas? Você tem que confiar em você, em seus próprios atos e na sua própria justiça? A palavra de Deus manda você confiar em você mesmo, no que você faz. Você é o cara. Você é o sábio, a sábia. Não erra. Não erra nunca. Passou por um problema, não errei não. Só o outro que errou. Tô numa luta desgraçada que se repete ano após ano, ano após ano, ano após ano, anos após ano. Você não errou não. Não tem nada oculto não. Querido, ilusão. Jesus sabe de tudo. É melhor você chegar diante dele e falar, ó, sou porcaria, errei, fiz errado, tá errando porque eu sou intransigente, eu não sou flexível, eu sou bravo, eu sou irado, eu sou chato, eu sou mentiroso, sou adulto, sei lá. Mas chega diante dele e confessa logo, chega lá no seu quarto e declara. Sou avarento, sou problemático, sei lá, querido. Porque não é para confiar em você, é para confiar nele, por Jesus. Porque se você confiar em você mesmo, você vai cair.
Aquele que está forte cuida para que não. Aquele que está forte cuida para que não. Então a confiança não é em você não, querido. Nunca deixe de confiar nele. Versículo 15. Esse é o nosso sumo sacerdote. Agora você já sabe o que é sacerdote. Compreende as nossas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas, nem pecado. Versículo 16. Portanto, como que tem que ser a ação de quem crê? Como que tem que ser a ação, a atitude de quem crê? Como que tem que ser a atitude de quem crê em Jesus Cristo? Olha só. Ousado. Ousadia. Porque Deus não te deu espírito de covardia, de temor, nem de fraqueza. Deus te deu o espírito de ousadia. Como que tem que ser a atitude de quem crê? Vamos ousadamente, querido, ousadamente. Olha aqui para mim. Tem muitas coisas que ainda não aconteceu na tua vida por falta de ousadia. Tem muitas coisas que tá lá no céu te esperando. Você já orou, Deus já te entregou, mas não chegou porque não foi ousado. Vocês estão entendendo? Ei, para de vitimismo. Para de chororô. É para você chegar diante de Deus o vitimão. Tá certo esse português, Dai? Tá não? A vítima chegou diante da glória. Ah, pai, olha o que fizeram comigo. Você tá me entendendo que eu errei aí porque, sabe? Tadinho de mim. Tadinho de mim. É assim? Como que você tem que chegar, querido? Ele já sabe de todos os seus B.O., ele não se esconde nada. Ele já sabe de todos os seus maus pensamentos, já sabe de todos os seus erros, já sabe de todas as suas fraquezas, só que ele te ama com as suas fraquezas. Ele te ama com as suas fraquezas. Sabe o que o religioso fala? Não, não é bem assim. Mas a palavra de Deus fala assim. Então, ao invés de ouvir religioso, lê a palavra de Deus, é melhor. Em vez de ficar ouvindo pessoas que estão lá bloqueando a tua mente, fechando a tua mente, apertando o seu coração, vai ler a palavra de Deus. Olha o que diz. Portanto, vamos ousadamente até o trono de Deus e permanecemos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Eu vivo no tempo de necessidade. Quem é assim também? Só eu passo por necessidade? Levanta a mão aí quem passa por necessidades. Glórias a Deus. Ele já sabe que você passa por necessidade. Eu vivo passando por necessidade. Ele fala, nesse tempo, então, eu tenho que viver na onde? Aonde que você tem que viver? No trono da graça, querido. E o trono da graça você tem mérito? Não. No trono da graça é porque você orou muito, porque você jejuou muito, porque você errou, porque você mentiu. O trono da graça é a graça de Deus. Ele já sabe das suas fraquezas. E ele diz assim, chegue com confiança ao trono da graça para receber misericórdia. E lá, e permaneça lá. Agora presta atenção. Qual é a sua necessidade? Porque você pensa assim, se Deus trocou comigo de lugar através do seu Filho amado, Jesus Cristo, se Ele padeceu no meu lugar para que eu não padeça, para que eu não morra, Ele trocou comigo de lugar para que eu não precise pagar o preço está pago, o porquê que eu estou passando por algumas necessidades e peço e Ele não supre? O problema não é a necessidade, querido. Eu quero sempre passar por necessidade porque eu creio que a provisão divina vai sempre me suprir. O problema não é a necessidade, o problema é a falta de provisão de Deus em algumas áreas da nossa vida. E essa necessidade e essa provisão de Deus é justamente para suprir. Então você dá um passo com ousadia. Presta atenção.
Você dá um passo com ousadia em relação a algo que você não tem condições, que você não pode, que você acha que você não tem condições, mas você dá um passo com ousadia em relação àquilo. Vai gerar uma necessidade. Vai gerar uma necessidade. Você dá um passo em direção a um sonho, você dá um passo em relação ao objetivo, presta atenção. Cada passo que você dá com ousadia vai te gerar uma necessidade. Aí a palavra de Deus fala assim, continue lá no trono da graça, não saia de lá. O problema é que nós saímos do trono da graça e entramos no trono dos homens, aonde a justiça do homem prevalece. Eu tenho que permanecer no trono da graça. E o trono da graça é confiança total no seu Salvador. Se você não entrar com o espírito de ousadia em todas as áreas da sua vida, querido, você vai permanecer no ciclo. E aí você não sabe por que o deserto está se estendendo. E o deserto continua. E a luta continua. Entra com ousadia. Deus abre a porta, você entra. Ele coloca o caminho, você põe o pé. Querido, nada do que eu fiz na minha vida, eu estou testemunhando para a honra e glória de Deus, eu tive condições de fazer. Nada. Nenhum compromisso, nada que eu fiz eu tinha condições, mas é ousadia. Ousadia. Não pode permanecer com espírito, querido, de covardia, com espírito de temor, com espírito de vitimismo, de coitadismo, sei lá qual que é a expressão que eu uso, mas eu quero que você entenda que você tem que sair desse ciclo. Não é o deserto que está te atrapalhando, é a maneira com que você está olhando para o deserto. O coração seu em relação às lutas, às dificuldades é que atrapalha. Porque ao invés de olhar para Deus, você olha para o deserto. Ao invés de olhar para Deus, você olha para o problema. E o problema se agiganta, e o problema se agiganta, e a luta se agiganta. Porque quem você deveria olhar e colocar, você já esqueceu. Porque daí você olha para os seus problemas e aceita uma voz de condenação, você aceita uma voz que vem te atrapalhar, uma voz que fala assim, também você errou, também você não viu, também você não prestou atenção. Aí você fala, realmente, né, cara, eu errei, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter falado assim, por que que eu agi dessa forma, por que que eu não prestei atenção, por que que eu fui inocente, por que que eu... Enfim, você começa com um monte de pensamento condenatório na tua cabeça. Deixa eu te falar, abandona tudo isso hoje, em nome de Jesus Cristo, abandona todo o pensamento de condenação para que você entre com ousadia no trono da graça. E permaneça lá, porque a misericórdia de Deus vai suprir todas as suas necessidades. E aí você vai aceitar esse amor maravilhoso, esse amor único, esse amor incrível de Deus. O segredo é permanecer no trono da graça, o segredo é permanecer na graça de Deus, porque Ele sabe de todas as suas fraquezas, de todos os seus erros. Não existe nada encoberto que Deus não saiba. Não existe nada encoberto que Deus não viu, e Ele não tem ciência do porquê que nós erramos, e onde nós erramos, e de que forma errou. A questão é que você tem que parar de olhar para as suas fraquezas, para de olhar para os seus erros, porque isso te manifesta de tal forma na tua vida, que às vezes você não consegue ter ousadia no que você faz. Querido, vai com fé, vai com força, vai com valentia. Vai com valentia, não chega diante do trono da graça chorando como um órfão. O que é o órfão? Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ele. Chega no trono da graça e fala, pai, o senhor já sabe de toda a minha fraqueza, o senhor já sabe de todo o meu B.O., sabe de toda a minha luta, mas eu preciso da sua ajuda. O Senhor está colocando essa ideia no meu coração, o Senhor colocou essa situação na minha vida, e eu vou vencer, em nome de Jesus. E eu vou vencer, eu vou passar por essa luta, eu vou passar por esse deserto, eu vou superar, vou passar por tudo, qualquer situação contrária. É com ousadia que você entra, querido, é com ousadia. Aí a gente vê os filhos do mundo com toda ousadia, os filhos do mundo com toda ousadia, e nós lá. Tem um livro, vou fazer propaganda de graça. Tem um livro lá na Betel chamado assim, Por que os ímpios prosperam e os cristãos não? Quem já leu? Ninguém leu? Procure lá na Betel. Porque os ímpios... Eu falo na Betel porque é a única loja que eu sei que vende aqui. Pode ser que tenha mais loja. Ou vai lá no Shopee e compra lá. Por que os ímpios prosperam? Então Deus te entregou 3 coisas.
Eu não sei que horas são. Então vou encerrando, vou caminhando para o final. Deus te entregou 3 coisas. Ele te entregou acesso. Ele te entregou justiça. E Ele te entregou paz. Ele te entregou o maior acesso do mundo. Efésios 2,18, se eu não me engano. Põe Efésios 2,18. Se não é esse. Aí. Agora vai ser amanhã. Vai ser no futuro. Vai ser segunda-feira. Agora. Agora, já. Quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez. Não foi por aquilo que nós fizemos, não é aquilo por causa dos seus antepassados, não é aquilo que os seus pais, não é porque você fez. Por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai, pelo poder de um só Espírito. Uau! Glória a Deus! Merece uma salva de palmas, merece. Acesso! Nós precisamos ter acesso a muitas pessoas que vão nos ajudar nas nossas vidas, amém? Mas o primeiro acesso é nele. Porque ele vai te linkar com as pessoas necessárias. Ele vai linkar com situações para te curar, para transbordar na tua vida. O primeiro, você tem acesso direto. Você quer acesso maior do que esse, querido? Você quer acesso maior e melhor do que o próprio Deus? Acesso direto. Por meio de Cristo, Ele te deu acesso. Põe para nós João 14, 27. 14, 27. Deixo a paz com você. Eu conheço as tuas fraquezas. Já sei dos seus erros. Mas eu coloquei sonho no seu coração. E eu creio que a partir de agora você vai entrar com toda a confiança no trono da graça. Com sentimento, com a consciência leve e limpa. Por isso eu te deixo a minha paz. E a minha paz eu dou. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Uau! Deixou já a paz contigo, querido. E você tem acesso a essa paz. E essa paz é só você entender quem você é nele. Quando eu olho para mim, nós temos dificuldades. Cheio de problemas, cheio de erro. Mas quando você olha para ele, você é perfeito nele. Pois agora você não tem mais a mente do homem, você tem a mente de Cristo. Para finalizar, Romanos 5:1. Então, a partir de hoje, você vai caminhar assim, ó, de cabeça erguida, ó, peito estufado. Eu tenho acesso ao trono, ao Rei dos Reis. Tenho paz. Pode vir problema que for, eu tenho paz. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos, você aceita isso? Você acredita nisso? Você acredita que é uma sentença, uma declaração no céu para a tua vida? Não importa o que você fez ou deixou de fazer, mas porque você crê em Jesus Cristo, porque você crê em Jesus Cristo, desde que fomos declarados justos à vista, aos olhos de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.